Chegou a vez de Murilo Benício. Vamos dar uma olhadinha no mapa astral dele? Vem com a gente. Murilo Benício nasceu no dia 13 de julho de 1971, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, às 16 horas e 50 minutos. Portanto, ele é um canceriano, Sol em Câncer, Lua em Áries, ascendente em Capricórnio. Uma coisa também muito interessante que a gente vai ver é que essa Lua ela está no fundo do céu, em oposição a Urano, lá no alto do céu, no meio do céu, o meio do céu dele, que está ali em Libra, isso, né? Tem o meio do céu em Libra. O que a gente pode dizer do Murilo é que ele tem uma série de qualidades, de modo geral, a gente pode observar no mapa dele, em termos de elementos, nós temos uma distribuição bastante interessante, ele é bem distribuído, né? Ele tem coisas importantes, planetas de peso em todos os elementos. Então isso faz com que ele é uma pessoa que ele tem no seu mapa a capacidade afetiva, emocional, interessante, praticidade, entusiasmo e fé, também ele tem a questão da racionalidade dele, tudo bastante bem encaminhada, bem dosada no mapa dele. Então, em termos de vivência, vamos dizer assim, ferramental, psíquico para ele trabalhar, eu acho que ele não tem, olhando no mapa, a gente não vê grande dificuldade. O que a gente vai notar ali nele é uma oposição de uma lua ariana ao meio do céu, né? E ali no meio do céu, o planeta que está mais próximo do meio do céu é Urano, que está em Libra, que é um Urano em bom estado, e uma lua ariana, ele acaba conferindo nele uma situação assim, né? Como ele é uma pessoa, ele é um canceriano, a gente sabe que os cancerianos normalmente têm uma inteligência emocional bastante grande, uma capacidade de lidar com emoções e lidar com emoções de terceiros, correndo risco às vezes, né, uma característica dos cancerianos, até uma propensão a fazer chantagens emocionais e tudo mais, manipulações emocionais, né, acho que seria o termo mais exato. Ele tem uma oposição com Urano, né, dessa lua ariana. A lua ariana, por sua vez, vai revelar uma pessoa que, quando ela se vê em situação que exige dos seus instintos de preservação e tudo mais, uma certa impulsividade e até mesmo uma certa infantilidade, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem a ideia, né, de que Áries, quando a gente fala de Áries, a gente pensa numa certa agressividade, mas na verdade a agressividade do ariano ela é uma agressividade no campo meio que da ingenuidade e da infantilidade. Então, o que acaba acontecendo com o Murilo Benício? Como toda pessoa que tem uma lua ali em Câncer, ter esses impulsos, né? Em determinadas situações, ter reações impulsivas, impensadas e até mesmo infantis. E quando ele está em oposição com Urano, isso faz com que ele tenha reações imprevisíveis e ele também não saiba lidar com o imprevisível, né? Porque o Urano ele sempre traz esse conteúdo. Como isso está no contexto do ar e do fogo, isso vai muito do campo mesmo da racionalidade e da impulsividade mesmo, né? Já que fogo sempre remete muito também a essa questão da impulsividade, e o ar a parte mais racional e comunicativa, né? Ele tem um ascendente Capricórnio, isso faz com que ele tenha uma preocupação, ele se mostre diante do público de um modo preferencialmente como aquele cara bem comportado, aquele cara que tem uma boa conduta, uma pessoa bastante responsável, ele se sente muito confortável, quando ele faz esse papel, quando ele está se mostrando publicamente, então é a forma que ele tem para se ver aceito. Eu acho que o grande diferencial aqui no mapa do Murilo Benício é o seguinte, ele é um mapa diurno,
significa que ele tem uma necessidade muito grande de vida pública, ele tem ele vive para isso, ele ser uma pessoa pública. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que normalmente eu digo que é um mapa diurno, porém com uma ancoragem no fundo do céu, porque você vai perceber que aqui na parte de baixo do mapa, ele tem essa oposição com essa lua ariana, o que faz dele alguém muito, mas muito mesmo ligado à família, tanto a família que ele construiu, ou até mesmo a família de origem. Né? Então, ele é aquele tipo de pessoa que, mesmo quando ele se recusa a dizer que ele é alguém que valoriza a tradição, as suas origens, na verdade ele faz isso, né? Ainda mais que ele tem no meio do céu esse Urano em oposição à Lua, às vezes ele passa essa impressão, e às vezes ele próprio tem essa impressão de que ele é uma pessoa que rompe com as tradições em determinados momentos, mas na verdade ele é alguém muito, muito preocupado com as suas origens e com as suas tradições. Então ele é, na verdade, uma pessoa muito apegado à sua família, às suas origens, né? É uma pessoa, digamos assim, com um pezinho, às vezes até mesmo muito mais do que um pé, dentro do conservadorismo, apesar de ter esse impulso de romper com estruturas, de inovar, e às vezes até mesmo de rebeldia, mas no fundo, e veja só, lá no fundo, no meio do céu, no fundo do céu, né? Ele vai ter essa questão da lua, dessa lua ariana, que remete muito esse apego. E por ser uma lua ariana, a gente acaba sendo uma ancoragem muito forte na imagem da mãe e do pai também, mas principalmente da mãe. Uma mãe que, para ele, foi alguém que sempre tomou muita iniciativa, né, dentro do contexto daquilo que ele entende da racionalidade das coisas. Então, de um modo geral, é isso, né? Eu acho que eu falei os pontos principais do mapa dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Dá um like, se inscreve no nosso canal, dá uma força e vamos nessa. Beijo e até mais.